Boa tarde, nós somos da Rede Liberdade, um coletivo que foi fundado em 2010. Estamos hoje fazendo um bate-papo com o deputado Alexandre Padilha. Ele é médico infectologista, formado pela Unicamp, com especialização pela USP. Padilha coordenou o núcleo de extensão em medicina tropical do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, entre 2000 e 2004, período também que foi coordenador de projetos de pesquisa, vigilância e assistência das doenças tropicais no Pará, realizado em parceria com a OPAS e o Fundo de Pesquisa de Doenças Tropicais da Organização Mundial de Abril. Ainda em 2004, assumiu o cargo de diretor nacional da Saúde Indígena, da FUNASA, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Nomeado ministro de Estado, chefe da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República, em 2009, Alexandre Padilha já atuava na coordenação política do governo Lula desde agosto de 2005, quando ingressou na subchefia de Assuntos Federativos, o qual chefiou desde janeiro de 2007, entre janeiro de 2007 e após como ministro. Membro do PT, Alexandre Padilha integrou a coordenação das campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva, 1989 e 1994, e Dilma Rousseff, 2010. Foi ministro da Saúde do governo da presidenta Dilma Rousseff, de janeiro de 2011 a janeiro de 2014. Implantou o Provab para a valorização dos médicos de assistência básica à saúde, o programa Mais Médicos, no ano de 2013, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pela presidenta Dilma. A população mais vulnerável começou a ter acesso à saúde pública de qualidade. Foi eleito deputado federal em 2018, cargo em 2019. Boa tarde, Alexandre Padilha. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde aqui o Gabriel que eu estou vendo. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz da gente poder bater esse papo aqui. Eu sei que esse aqui é um espaço para ter muita gente importante. Me sinto honrado aqui de ser convidado também. E nós estamos honrados também. Alexandre, a televisão está alta. A minha aqui? A sua. Deixa eu negociar aqui com a minha filha aqui. Deixa eu ver se eu faço a negociação aqui com a Mel, que tem 5 anos de idade aqui. Ai, que lindinha. Está sem microfone. Vou para um lugar mais quieto aqui. A negociação foi, vai para um lugar mais quieto. Então tá ótimo. Pragmático. Pronto, aqui está mais silencioso. Que ótimo. Então, Alexandre, a gente quer conversar com você sobre a saúde pública na pandemia, como é que isso está se dando. Vamos lá. Espera aí, que a doida da televisão aqui também doidou. Posso começar? Pode. Então, eu quero agradecer muito, o convite, a gente poder estar conversando e conversar com todo mundo, ficar à disposição de vocês. O Brasil vive pensar em saúde pública nesse momento da Covid-19, Primeiro, a gente apontar claramente que o Brasil vive a sua maior tragédia humana. O Brasil nunca havia enfrentado algo similar ao que nós estamos enfrentando na Covid-19. Nós chegamos já ao final dessa semana com mais de 92 mil óbitos confirmados, sem contar os quase 20 mil óbitos que são suspeitas de Covid-19, que estão em investigação final pelas equipes de vigilância. O Brasil é o único país do mundo, até esse momento, que tem 6 semanas seguidas de mais de 1.000 mortes por dia
média, nenhum país se manteve com um período tão elevado com o número de mortes diárias como é a situação do Brasil. Nós estamos fechando 13 semanas de taxa de transmissão maior que 1, ou seja, de progressão da pandemia no nosso país. É interessante porque tem muita gente, né, com uma sensação de uma certa normalidade, né, de que o pior já passou, quando na última semana passada, essa está fechando os dados ainda, mas semana passada foi a pior semana da pandemia no Brasil em relação ao número de casos. Foram mais de 300 mil casos novos só na semana passada, mais de 7.600 óbitos confirmados novos, né? O Brasil continua sendo o segundo país do mundo em número de casos, o segundo país do mundo em número de mortes, e hoje está quase em 100º entre os países pelo número de testes para cada 1 milhão de habitantes, o que já mostra uma grande fragilidade na resposta do governo federal, né, que é a não execução, a não oferta de testagem para o conjunto da população. O que a gente teve de ampliação de teste foi obra aí dos municípios, dos estados, ou da solidariedade. As pessoas buscam construir essa solução. E essa tragédia, ela tem cor no Brasil, né? Ela afeta sobretudo os negros e negras, ela tem endereço, né? Ela afeta sobretudo as pessoas que vivem em áreas vulneráveis. Pega aqui a cidade de São Paulo, a minha cidade, desde abril, né? Se é verdade que em março a pandemia aqui na cidade de São Paulo começou na classe média alta, na classe alta, que tinha ido à Europa, tinha ido dos Estados Unidos, a primeira morte na cidade de São Paulo já é de um porteiro que trabalhava no condomínio de alguém que era de classe média alta, classe alta, que tinha ido para os Estados Unidos. Desde o mês de março, as mortes já acontecem na periferia da cidade. Se consolidou a zona leste de São Paulo como a região com o maior número de mortes, o bairro da Brasilândia, que é na periferia da zona oeste, com o bairro com o maior número de mortes, isoladamente o bairro, não pensando na região como um todo. Então tem endereço, tem cor, né, sobretudo negros e negras, e tem um impacto muito grave sobre as mulheres, né? Tanto em relação à situação sanitária, no Brasil, de cada 10 mulheres, cada 10 gestantes que morreram no mundo, quase 8 são do Brasil. O Brasil é responsável hoje por 77% das mortes de gestantes do mundo inteiro pela Covid-19, além do impacto social gravíssimo, que é o aumento da violência contra as mulheres, o aumento do feminicídio. Então, uma tragédia humana que tem essa carga toda na área da saúde, para a população periférica, para a população negra, o impacto sobre as questões de gênero, e na medida que avança para o interior do país, começa a chegar cada vez mais perto dos povos indígenas. Então, certamente, do jeito que se continuar essa condução genocida por parte do governo federal, a pandemia vai levar ao extermínio de algumas etnias, porque para você ter o extermínio de etnia, você não precisa... outro dia teve um debate na Câmara dos Deputados sobre isso, a gente questionando a postura do Bolsonaro em relação aos vetos dos projetos de proteção à população indígena, e os defensores do Bolsonaro falavam, não, mas a proporção de mortes na população indígena é menor hoje do que a população em geral. Você tem um extermínio de uma etnia, você não precisa necessariamente matar todo mundo, ou matar metade, não é a proporção que gera esse extermínio. Na medida que a Covid-19 afeta os mais idosos, são aqueles que detêm a tradição oral, a tradição cultural, os conhecimentos, e na medida em que o efeito de mortes pode se associar a uma ideia de que tem a ver com aquele território, você tem uma desorganização completa das etnias. A gente assistiu isso no Brasil, em outras situações, pode acontecer de fato no nosso país. Então, é a maior tragédia humana que a gente já viveu, uma grande tragédia social. Falei aqui da violência contra as mulheres e da violência contra as crianças, que aumenta cada vez mais. Posso falar aqui dos problemas de saúde mental, que se ampliam com muita força, tanto de quem está em casa, quanto quem foi obrigado a ir trabalhar. O estresse no trabalho, os acometimentos de transtornos mentais no trabalho têm sido cada vez mais registrados nesse momento da pandemia e vão crescer. As crises econômicas levam ao aumento também dos transtornos mentais, acometimentos mentais, então isso é muito grave.
tem um componente da crise social que tem a ver com represamento de problemas de saúde. Muita gente fala assim, não, por exemplo, Santa Catarina hoje está com 100% dos leitos de UTI ocupados, os leitos do SUS por Covid-19. Rio Grande do Sul está em torno de 80%. As pessoas falam, mas tem 20% para crescer. Para chegar a 80% ocupado por Covid-19, é porque teve muita cirurgia que foi adiada. Então, tem gente que estava há 1 ano esperando a cirurgia, teve que ser adiado. Diagnósticos de câncer, acompanhamentos de pacientes com cardiopatia, com doença cardíaca, que atrasaram o seu acompanhamento. Então, tem um represamento de problemas de saúde que vão impactar sobre o Sistema Único de Saúde assim que passar o período mais crítico da pandemia, né? E uma crise social que se combina com a profunda crise econômica, a expectativa aí de queda de entre 6% a 9% do PIB brasileiro, nunca a gente teve um grau de recessão tão grande como essa, e uma crise política, que é a incapacidade do presidente Bolsonaro de liderar, unificar o país, liderar a resposta, liderar a recuperação econômica, né? Então, vou fazer 3 provocações aqui para a gente abrir o debate, né? Eu acho que do ponto de vista de saúde pública, nós temos, eu diria assim, 3 grandes desafios nesse momento. Um primeiro desafio é reforçar essa denúncia do caráter genocida do governo Bolsonaro. A denúncia aqui no país, no Brasil, e a denúncia internacional. Eu tenho certeza absoluta, essa semana eu tive um diálogo muito intenso com um grupo de juristas, que Bolsonaro em algum momento vai ser julgado, torço para que seja condenado em tribunais internacionais por conta do crime de genocídio e do crime contra a humanidade, pela sua postura. Isso pode não acontecer agora, mas um dia vai acontecer, como aconteceu com Pinochet, décadas depois que Pinochet havia saído do governo, era senador, porque era senador vitalício ainda, quando estava na Inglaterra, a Scotland Yard foi lá e prendeu Pinochet por uma ação do juiz na Espanha, né? Então, eu acho que tem um desafio nosso no campo da saúde, de todos aqueles que defendem a vida, que do reforço às ações de denúncia de Bolsonaro, tanto na imprensa internacional, tanto nos tribunais internacionais, nos organismos multilaterais internacionais. Eu fiz uma denúncia na condição de ex-ministro, junto com outros 2 ex-ministros da saúde. Fizemos em mês de março ainda, o relatório de direitos humanos da ONU aponta já Bolsonaro como um responsável pelo crescimento de mortes no nosso país e pelo desrespeito, na época, março e abril, desrespeito às orientações da Organização Mundial de Saúde. A denúncia interna, né, o conjunto de crimes que são cometidos. Na última semana, eu fiz mais uma denúncia na Procuradoria-Geral da República ao Ministério da Saúde, porque ele cometeu um crime de responsabilidade. A Constituição diz claramente que o ministro tem que responder no máximo em 30 dias a qualquer pedido de informação que venha do Congresso Nacional. O Ministério da Saúde se negou a cumprir o prazo em relação às informações do protocolo da cloroquina, que tem vários pontos em abertos, independente da questão da eficácia, né? Está mais do que claro a falta de eficácia do medicamento da cloroquina, mas independente disso, tem um conjunto de pontos em abertos no protocolo do Ministério da Saúde sobre cloroquina, o uso do recurso, a aquisição de insumos a preço 6 vezes maior, não montar um sistema diverso. Nós fizemos esse requerimento de informação, o Ministério passou 30 dias e não respondeu. Isso é crime de responsabilidade, então tem um conjunto de crimes que precisam ser reforçados as denúncias. Né? A denúncia sobre a desigualdade, essa semana quero convidar a todas e todos, na terça-feira à tarde nós vamos ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nessa comissão da Covid, só sobre o impacto da Covid sobre as mulheres e sobre as gestantes no país. A gente precisa reforçar essa denúncia, uma campanha pela derrubada dos vetos ao projeto de lei de proteção à população indígena. Bolsonaro vetou dos 21 artigos que haviam sido aprovados de forma acordada na Câmara, e vetou 16 dos 21 artigos. Eu sou coautor desse projeto, a gente precisa derrubar esses vetos, a derrubada dos vetos da obrigação de uso de máscara, ou seja, aquilo que denuncia, que caracteriza cada vez mais a postura, o projeto genocida de Bolsonaro. Eu acho que esse é um primeiro grande desafio do ponto de vista de saúde pública. Um segundo grande desafio é do fortalecimento do SUS, da saúde como direito, e não como algo que se compra ou que se venda nesse momento.
Eu acho que existe sim uma percepção maior da sociedade brasileira sobre a importância do SUS, inclusive de segmentos que sempre foram anti-SUS. O Estadão fez um editorial do Estadão aí no dia 31 de julho, ontem, que surpreendeu muita gente, fez uma defesa explícita da importância do SUS. É um jornal que sempre foi contra, anti-SUS. Só falava a palavra SUS quando era para fazer uma crítica, né? Quando era para fazer alguma coisa positiva, falava o nome do hospital, do médico. Parece que o SUS é uma coisa que não existia. Então, a defesa do SUS, para mim, tem 3 ações muito imediatas que vão ser decisivas. Primeiro, o debate do financiamento, assim como a gente acabou de vencer o debate do Fundeb no Congresso, tem o debate de como é que vai ser o orçamento da saúde no ano que vem, porque esse ano a gente conseguiu romper a emenda constitucional 95, a gente criou o orçamento de guerra, um orçamento excepcional. Se ano que vem for voltar a mesma coisa, significa tirar 35 bi da saúde no ano que vem. Como é que vai tirar esses recursos, né? Vai fechar os serviços que foram abertos? Como é que vai suportar esses problemas de saúde que estão represados, que vão vir com muita força pressionar o sistema de saúde? Então, esse debate do financiamento já está acontecendo. Dia 11 de agosto, o Conselho Nacional de Saúde lança uma campanha nacional por um piso emergencial do SUS, que é pegar esse recurso que foi ampliado esse ano para enfrentar a Covid-19 e colocar esse recurso como piso para o ano que vem para o Ministério da Saúde. Então, isso vai ser um debate decisivo. O debate sobre a vacina para todos, do jeito que está a situação hoje, se o monopólio de venda, de circulação de qualquer vacina ou medicamento continuar na mão da empresa que faz o registro do produto, nós corremos um risco real do mundo não ter acesso à vacina, da população brasileira não ter acesso à vacina. Acho que todo mundo viu aqui o anúncio que o Trump fez na semana passada de ter comprado o estoque de 2 empresas que estavam produzindo vacina, ou seja, se o monopólio ficar na mão da empresa, esse é um problema real. Ou de algum país ir lá e comprar todo o estoque, ou da empresa querer cobrar um preço abusivo, absurdo, que seria uma transferência absurda de recursos públicos para o bolso de um pequeno empresário. Isso não é uma história irreal, Ana Paula. Só para vocês saberem uma situação concreta. A Gilead, que é uma empresa dos Estados Unidos, que registrou um medicamento, um antiviral, que tem um pouco de eficácia para a Covid-19, registrou esse medicamento a um custo de $4 mil o tratamento. Um tratamento, $4 mil, mais de R$20 mil. De um medicamento que, para ela produzir, ela gasta menos de $40. Então, é 100 vezes mais de lucro. Uma empresa que recebeu $72 milhões do governo americano para desenvolver o medicamento, ou seja, foi financiada pelo Estado. Quando descobre o medicamento, registra cobrando um preço absurdo. Eu sou favorável a que a empresa privada que venha descobrir, por exemplo, as vacinas que vão estar em parcerias aqui no Brasil, elas têm que ser remuneradas por aquilo que investiram, não permitir uma ganância absurda, um lucro absurdo à custa de dinheiro público. Então, esse debate nós temos que enfrentar. Tem um projeto de lei na Câmara que a gente já aprovou na comissão, parlamentares de todos os partidos são coautores desse projeto. Eu sou o líder do projeto, é o projeto 1462, que estabelece a licença compulsória para qualquer produto que seja eficaz para a Covid-19, ou seja, não poderia ter um monopólio. Então, a empresa registrar aqui no Brasil, qualquer laboratório público brasileiro ou empresa privada poderia produzir, com isso derrubando o preço, eles recebendo uma remuneração que seja justa. Então, e o tema da proteção aos trabalhadores, na minha opinião, são esses 3 aspectos da defesa do SUS nesse momento, né? E um último ponto, que é um debate da saúde, porque é um debate que está no dia a dia, que eu acho que o próximo enfrentamento, a próxima fronteira do debate da proteção da vida, enquanto decisões de governo, é um debate sobre a volta às aulas, né? Onde que isso está tomando conta da conversa de todas as famílias no Brasil, porque é um debate que está no dia a dia, de quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, quem é trabalhador de educação, não só professor, mas o trabalhador administrativo, a pessoa que trabalha na cozinha da escola, tudo. Ou seja, é um debate que vai tomar conta, já tomou conta das famílias. Eu acho que vai ser um debate decisivo aí nos próximos dias, semanas, sobre se o Brasil vai tomar uma opção
por proteger a vida, no caso, a vida das crianças, dos trabalhadores da educação, das famílias, ou se vai dar mais um passo no caminho do genocídio, do crime contra a humanidade, do extermínio e de colocar populações vulneráveis sob risco. Então, eu queria puxar aqui esse debate, ficar à disposição aqui, as primeiras provocações, ficar à disposição das perguntas, aí que o pessoal já está querendo perguntar. Tá, a Letícia Lorenzo está perguntando, se não fosse o SUS, mesmo com a estrutura abalada pelo neoliberalismo, como a população brasileira estaria? A tragédia seria ainda maior, né? Eu mantenho uma atividade, eu estou deputado, mas continuo professor universitário e como médico também o pessoal me chama muito, eu tenho acompanhado muito, né, as ações, e vou para as unidades de saúde e tudo, e nesse diálogo também, sobretudo na periferia, né? Hoje de manhã eu tive uma conversa, por exemplo, mais cedo, com o pessoal da Pastoral da Saúde da região do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo, e as pessoas contando, né? Onde você morou, né? É isso. E as pessoas contando, assim, dentro de toda a fragilidade, as dificuldades, o quanto que a unidade básica de saúde, né, foi lá e as pessoas foram fazer atendimento, o pessoal elogiando, né, com toda a fragilidade. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, o primeiro caso internado em Brasília foi uma senhora que tinha ido para a Europa, chegou em Brasília, identificou os sinais e sintomas, foi no hospital, ela tinha um plano de saúde, foi no hospital privado em Brasília. Quando o hospital fez o diagnóstico que ela tinha Covid-19, internou no hospital público, mandou internar no SUS. A primeira internação em Brasília, no SUS, né, veio de uma pessoa que tinha o plano de saúde rejeitou a internação dela por ser Covid-19. Isso para mim é o simbólico do simbólico, quer dizer, né, já mostra claramente, para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde chegou a fazer um programa, ainda na gestão do Mandetta, que liberava cerca de 15 bilhões de reais para as operadoras de saúde. Tem uma conta que cada operador de saúde, como se fosse um empréstimo compulsório dos bancos, né? Fica um recurso numa conta que quem fiscaliza é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e pode ser liberado esse recurso para ações. Então, o Ministério da Saúde liberou esse valor, eram 15 bi para as operadoras de plano de saúde poderem pegar esses recursos, e o único critério, a única cláusula é o seguinte: quem pegasse tinha que atender Covid-19. Elas não pegaram, se negaram a pegar, o programa não foi para frente porque ninguém quis pegar o dinheiro, porque não tem o menor compromisso com a saúde enquanto direito, é uma saúde como venda, como mercadoria, né? Os Estados Unidos, que não tem sistema público, é a maior tragédia, né? O maior número de mortes. Num país que tem uma renda média muito mais elevada do que a nossa, é só imaginar o que aconteceria no Brasil, que tem uma renda média muito menor, um país de renda média, mas com a grande maioria da população com um poder aquisitivo muito baixo, o que teria acontecido se não fosse o Sistema Único de Saúde. Então, por um lado, é uma tristeza e uma preocupação, Letícia, porque a Covid-19 chegou no Brasil exatamente no momento que o SUS estava mais frágil, né? Mais de 22 bilhões de reais retirados pela emenda constitucional 95, a destruição do Mais Médicos, várias portarias já desde o começo do governo Bolsonaro que retiraram recursos da atenção primária em saúde, que é a atenção feita ali pela saúde da família, as unidades básicas de saúde, as equipes multiprofissionais, tudo isso veio sendo desmontado pelo governo Bolsonaro. Então chegou no momento mais frágil, mas mesmo com essa fragilidade toda do SUS, se teve alguma resposta no país para salvar vidas, foi o SUS e continua sendo o Sistema Único de Saúde. Eu estava pensando aqui, o capital improdutivo, os bancos, são donos dessas grandes corporações. Então, eles querem o lucro, eles não querem saber se está morrendo, se não está morrendo, se vai ser distribuído igualmente no mundo todo. Então, assim, o que fazer para se contrapor ao capital improdutivo? Porque ele hoje manda em tudo. E o Trump só está comprando essas vacinas por conta disso, né? Eu acho que esse é um grande embate. Muita gente pergunta, assim, Ana Paula, o que vai acontecer com o mundo pós-pandemia, né? Se tem uma coisa que está mais do que explícita, né, que a pandemia escancarou a falência desse modelo
econômico fortemente baseado no capital não produtivo, como você está falando, né? No mundo da ciranda financeira. Esse monte de anúncio de vacina tem a ver com isso. Cada anúncio é para buscar aumentar as ações das empresas, captar mais dinheiro na bolsa de valores, né? Se a gente sem saber qual que é a eficácia real das vacinas ainda, né? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade de colocar em xeque essa economia baseada na hegemonia financeira, mas isso está em disputa, né? É um projeto em disputa. A gente enfrentar esse tema é muito importante para conseguir superar esse modelo de organização da economia, que, na minha opinião, está falido. Ele já estava em crise econômica antes da Covid-19, e a Covid-19 veio aprofundar essa crise econômica. Vamos lembrar que antes de começar toda a situação já tinha tido uma grande desvalorização das moedas internacionais. Aliás, o real foi a que mais desvalorizou naquele momento, ali entre o mês de janeiro e fevereiro. Mas o que vai acontecer está em disputa, né? Vocês viram aí a pesquisa da Oxfam nessa semana que mostrou que os bilionários ficaram mais bilionários, né? Aumentou, ou seja, esse segmento tem a capacidade, num momento como esse, aprofundar a desigualdade, né? Se reinventar para encontrar formas de acumular mais dinheiro, mais lucro. Então, isso precisa ter enfrentamento. E eu acho que a tragédia que foi a resposta dos Estados Unidos à pandemia talvez seja uma grande oportunidade para fazer essa discussão, enfrentamento. Aliás, se a gente for ver, né, os piores países em relação ao número de casos e mortes na pandemia são exatamente os países governados por líderes da ultradireita, né? O Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Modi na Índia, a situação do Boris Johnson no Reino Unido, né? Então, são exemplos muito nítidos da falência desses modelos. Agora, a superação disso está em disputa ainda. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade política de fazer. A Renata Abdala está perguntando: existe uma lógica sanitária no que os militares da pasta de saúde estão fazendo frente à pandemia? Não, lógica nenhuma. A única lógica é a lógica do genocídio, né? Porque o genocídio também vários genocídios se utilizaram várias vezes de lógicas sanitárias, né? A postura da ocupação militar no Ministério da Saúde é uma postura contra a vida, né? E que, de fato, é uma postura que alimenta esse projeto genocida do Bolsonaro. Aliás, eu não tenho dúvida disso, né? A principal motivação dessa ocupação militar no Ministério da Saúde foi exatamente para ter no Ministério da Saúde uma ausência de qualquer voz dissonante a esse projeto genocida. Quer dizer, o Ministério da Saúde opera hoje para esconder os dados da pandemia. Tentou, uma das primeiras ações da ocupação militar foi tirar aquele painel dos dados, só voltou a colocar o painel porque a justiça, porque os partidos de oposição foram ao STF, o STF determinou por liminar que deveriam voltar a divulgar da forma como era divulgado, senão não teriam voltado. Eles acabaram com uma pesquisa nacional muito importante. Eu até fiz um questionamento junto ao Tribunal de Contas da União, que é uma pesquisa que está sendo coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, que faz o que a gente chama do inquérito sorológico, né? Você vai coletando sangue de uma certa amostra de pessoas em mais de 100 cidades do país, que traz um dado muito importante para você entender como é que está a progressão da pandemia de fato, e como a gente faz pouco teste no Brasil, é ali que você identifica a subnotificação, você consegue compreender para onde está indo, ao mesmo tempo você consegue compreender que tem cidades que estão chegando num grau de estabilização mais rápido do que a gente imaginava que pudessem chegar, né? Essa pesquisa tinham 3 fases, foi abortada depois da 3ª etapa, foi encerrada, não foi renovada, e o Ministério da Saúde também tem escondido dados, que a gente chama dados, a gente fala de microdados, mas são dados importantes, por exemplo, dos registros de internação, que são decisivos para que os pesquisadores possam avaliar a evolução da pandemia. Então, a ocupação militar do Ministério da Saúde serve para esconder a situação da pandemia. Esse crime de responsabilidade que eles cometeram agora, que foi não responder no prazo de 30 dias os questionamentos que eu fiz sobre a cloroquina, é mais um dado disso, ou seja, começa inclusive a não responder ao próprio Congresso Nacional.
uma postura de paralisação das ações, né, da não execução dos recursos. O Ministério da Saúde tem hoje 10 milhões de testes em estoque, estão parados lá no Ministério da Saúde. Eles distribuíram cerca de 5 milhões para o Brasil e tem 10 milhões em estoque. Ou seja, para não fazer a testagem, saíram da responsabilidade, por exemplo, de garantir ampliação de leitos, equipamentos, paralisar a compra de equipamentos agora. Estão com o discurso atual que é a responsabilidade dos estados e municípios fazerem isso. É um ministério que investe o seu dinheiro público, né, o recurso que vem dos impostos que cada um paga aqui num medicamento eficaz como a cloroquina e não compra anestésico, um conjunto de medicamentos que são fundamentais para manter as pessoas que estão em UTI, ou seja, ele gasta o seu dinheiro em algo que não tem eficácia e não compra aquilo que todo mundo sabe que já tem eficácia. Para você manter um paciente entubado na UTI, tem um conjunto de anestésicos que são fundamentais, que estão em falta há mais de 2 meses já na rede pública. Agora a situação mais crítica na região sul do país, por conta do crescimento dos casos, né? Então, não tem... A lógica sanitária da atuação da ocupação militar do Ministério da Saúde é uma lógica no sentido de estimular, se calar, né, e estimular, viabilizar esse projeto genocida de Bolsonaro. Bolsonaro, eu não tenho dúvida, Bolsonaro está convencido de que a forma de enfrentar a pandemia é todo mundo se infectar o mais rápido possível. Na cabeça dele, quanto mais rápido as pessoas se infectarem, mais rápido a gente vai chegar na chamada imunidade de rebanho, ou seja, 70% das pessoas infectadas, reduz a velocidade da pandemia, porque tem muita gente que era para estar infectada e já se infectou. A lógica do Bolsonaro é essa, né? Por isso que ele veta a obrigação de uso de máscara, por isso que ele estimula as pessoas a saírem. Na cabeça dele, quanto mais rápido chegar nisso, mais rápido vai poder recuperar a economia. O que ele não percebeu ainda, que é o aprendizado que a gente teve nos outros países, é que os países que não controlarem a crise sanitária, não protegerem a vida, são exatamente aqueles que vão ter mais dificuldade para recuperar a sua economia, pela tragédia social que é o impacto da pandemia, mas também porque ninguém vai acreditar em investir nesse país, porque não tem clareza de quanto que a gente controla a crise sanitária ou não, né? Então, não tenho dúvida que a postura dele é estimular que as pessoas se infectem. O Fernando Miller está perguntando, sem o desmonte dos mais-médicos, como estaríamos com 90 mil mortes pelo Covid? Aí eu faço a seguinte comparação, nós tínhamos 13.900 e alguma coisa de médicos no Mais Médicos. Qual a situação dessa falta desses profissionais, pura e simplesmente porque o presidente não quis continuar com os Mais Médicos? Tem um impacto direto. A destruição do programa Mais Médicos, e aí é importante a gente lembrar que o Mais Médicos não era só trazer médico, né, ou levar médico para a população onde não tinha esses profissionais, mas também era formar novos médicos brasileiros e formar novos médicos especialistas no Brasil. Então, o governo Temer já havia puxado a freio de mão no programa Mais Médicos, depois do golpe, e o Bolsonaro veio destruir nessas duas frentes. Então, tem um primeiro impacto muito imediato, que foi a saída, né? A saída de quase 9 mil médicos cubanos, a incapacidade do governo de suprir quase 14 mil vagas, que eram também de profissionais médicos brasileiros formados em outros países, que a ausência desse médico ali na unidade básica de saúde, você pega aqui a cidade de São Paulo, os bairros onde mais morreu gente de Covid-19 na cidade de São Paulo são exatamente os bairros que mais recebiam médicos do Mais Médicos. Estou falando aqui, na realidade, da cidade de São Paulo, sem contar a área indígena, que a única vez que teve médico em todos os distritos sanitários especiais indígenas foi com Mais Médicos, as áreas remotas, né? Podia falar aqui da experiência das grandes cidades, de várias grandes cidades. Então, em primeiro lugar, tem um impacto direto, que é a ausência desse profissional médico nesse momento. E era um médico muito qualificado, com perfil de vigilância epidemiológica, de organização da comunidade. Não à toa, os médicos cubanos foram os convocados para ir para a Itália, para a África do Sul, para vários países do mundo, mesmo para a China, no enfrentamento à Covid-19. Por essa capacidade que eles têm de lidar com a comunidade, de apoiar a comunidade para que ela fique numa situação protegida. Então, esse é um primeiro impacto direto. Tem um impacto indireto, que é o seguinte:
O Mais Médicos veio sendo desmontado lá já no final de 2018, começo de 2019. Então, você tem várias comunidades que ficaram sem esse profissional médico o ano passado inteiro, 2019 inteiro, mais esse ano, e você tem, sobretudo, pessoas que têm doenças do coração, hipertensos, diabéticos, pessoas que têm doença pulmonar, que vinham sendo cuidados por esses médicos, perderam esses profissionais. Quando chega a pandemia, essas pessoas estão numa situação mais desequilibrada da sua doença crônica também. Então, ela já é do grupo de risco e fica numa situação mais vulnerável, porque ela tem um diabetes mais complicado, ela tem uma doença pulmonar mais complicada, tem doença cardíaca mais complicada, então ela estava mais vulnerável também. Então, esse é um impacto indireto que a gente vai demorar um pouco para poder mensurar, medir, mas tem um impacto fundamental. E o outro, que é do outro eixo, que é o eixo da formação, quando a gente criou Mais Médicos, a gente expandia, por exemplo, a formação de médicos intensivistas. Quando o Temer interrompe a ampliação dessa formação, quando começa a reduzir as bolsas de residência, que é quando você forma o especialista, e quando o Bolsonaro paralisa tudo isso, você tem milhares de médicos intensivistas que poderiam ter sido formados durante o governo Temer e o governo Bolsonaro para atuar nesse momento para os leitos de UTI que estão sendo abertos que não foram formados. Então a gente perdeu a oportunidade de ter muitos médicos especializados também, médicos brasileiros aqui, formados aqui, para tocar as UTIs com mais qualidade que nós não tivemos por conta do desmonte do Mais Médicos. Então, um dos fatores muito cruciais da fragilização do SUS para enfrentar a Covid-19 foi a destruição do Mais Médicos pelo governo Bolsonaro. A Suiane Correia Mendes, ela é professora. Como médico, você aconselha o retorno presencial das escolas, especialmente a educação infantil, antes de uma vacina, ou acha mais prudente terminar o ano com o ensino remoto, que já vem acontecendo? Como médico e como pai de uma criança de 5 anos de idade, né? Sou absolutamente contrário à retomada de aulas presenciais nesse estágio atual da pandemia. Eu, inclusive, Suiane, quando começou, independente desse debate da volta às aulas, já no debate da abertura da economia, há uns 60 dias atrás, apresentei um projeto de lei no Congresso Nacional, inspirado nas experiências dos países do Hemisfério Norte, porque essa é a grande vantagem do Brasil, né? Como o nosso outono, o nosso inverno vem depois do Hemisfério Norte, a gente tem as condições de aprender com o que deu certo e o que deu errado lá. Então, nesse projeto de lei, tentava criar já critérios nacionais para todas as atividades de reabertura. Nenhum país reabriu suas atividades sem ter pelo menos 14 dias naquela região. Essa é uma questão que é regional, cada região tem que ser analisada de forma separada, mas nenhum abriu qualquer grande atividade econômica de concentração, de circulação de pessoas, sem ter 14 dias de redução de casos confirmados e suspeitos. O Brasil começou a reabrir no momento de crescimento da pandemia em várias regiões, o que é um absurdo, olhando apenas a capacidade hospitalar de atendimento, ou seja, vendo só o produto final. E esses países do Hemisfério Norte, todos eles, a reabertura das aulas aconteceu na segunda ou na terceira fase de reabertura das atividades, ou seja, se fosse na segunda, seria depois de 28 dias de redução de casos confirmados suspeitos. Se fosse na terceira, seriam 42 dias de redução de casos confirmados suspeitos. Todos que abriram usaram 3 questões fundamentais para abrir. Primeiro, faixa etária. Em geral, as aulas foram reabertas nesse país depois dessa estabilidade da pandemia, começando pelos mais velhos até chegar nos mais novos, porque é intuitivo até, é mais fácil você controlar o uso de máscara, não contato, do pessoal que está no ensino superior, depois no ensino médio. Ensino infantil foram dos últimos a serem reabertos em vários lugares, pela dificuldade de você, no ensino infantil, sobretudo, ter controle sobre o uso de máscara, sobre não contatos, porque não pode dividir brinquedo, né? Segunda questão, todos reabriram a partir de investimentos de infraestrutura muito fortes nas escolas, que não é a realidade no Brasil. Pega aqui em São Paulo, a nossa rede pública estadual, tem sala de aula que não tem janela, ou se tem janela, a janela não abre, está emperrada, não tem lugar para lavar a mão na escola, não tem o mínimo de investimento de infraestrutura para fazer uma reabertura como essa. Então, todos eles
reabriram com forte investimento de infraestrutura nas escolas para garantir o distanciamento e também investimento em vigilância em saúde, né? Testagem de 15 em 15 dias, você poder monitorar rapidamente um caso suspeito, como isolar. Eu não tenho visto nada disso nas propostas de reabertura que a gente tem visto por aí. E um terceiro eixo, que é rever os processos dentro da escola. Então, você pega aqui, a rede pública estadual em São Paulo, a média no ensino médio é de 40 a 50 alunos por sala de aula. Isso é um absurdo. Então, vários deles contrataram mais profissionais, ou técnicos de educação, para você fazer turmas menores, né? Então, eu sou totalmente favorável que não exista uma reabertura, enquanto a gente tiver num patamar elevado de transmissão de casos, né? Eu citei um exemplo aqui, enquanto uma região não tem pelo menos 14 dias sucessivos de redução de casos confirmados suspeitos, não pode nem pensar em reabrir nada, do ponto de vista epidemiológico, né? Acho que a gente vai ter que ver como é que vai fazer com o ano letivo. Aí os educadores sabem como fazer melhor, mas tem como resolver. Eu acho que tem que pensar se fazer 2 anos em 3, então vai ter que reprogramar o ano letivo ano que vem, faz 2 anos em 3, 3 anos em 4, que seja, né? Muita gente fala assim, o meu filho está perdendo o ano. É verdade, é melhor do que não perder a vida, né? Melhor do que perder a vida. Perdeu o ano, mas pode recuperar nos próximos. E se perder a vida? Não tem mais o que recuperar, né? Então, como que organiza o ano letivo para ser, de fato, né? As crianças não tiveram aprendizado esse ano, mesmo algumas escolas particulares que o perfil dos usuários tem internet com qualidade, tudo não conseguiram se preparar para manter, né, um aprendizado com qualidade. Então, tem que repensar como é que vai fazer isso. Quem está no último ano que vai entrar no ensino superior tem que repensar como que entra. Eu acho que também não pode prejudicar esse aluno dele não conseguir entrar no ensino superior. Então, o ensino superior também vai ter que se reorganizar para receber esse aluno, acho, com outras condições. Esse é um debate dos educadores. Quero até convidar, porque segunda-feira nós vamos fazer um debate sobre isso. Quem quiser assistir, segunda-feira às 11 horas da manhã, é exatamente sobre isso. Debate da volta às aulas, critérios, junto com o pessoal da área da educação. Mas eu sou totalmente contrário a qualquer ideia da gente fazer uma reabertura das aulas presenciais. Tem um desafio que a gente não pode ignorar, que é como fazer um acolhimento das crianças que estão em vítima de violência, em situação de vulnerabilidade, ou que os pais são obrigados a sair a trabalhar. Então, a escola aí não é um desafio só da educação, é da assistência social junto, é da saúde junto. A estrutura das escolas tem, de uma certa forma, funcionar também para ser um espaço de acolhimento para essas situações, né? Às vezes, está dentro de casa, a exposição, o risco está maior do que se tiver um espaço de acolhimento durante o dia, com mais acompanhamento, né? Eu acho que esse é um debate importante. Tem uma questão. Fala, Gabriel. Eu gostaria de ver sua opinião, porque na escola também existe a alimentação escolar, que é fundamental para as crianças pobres e não está sendo suprida. Por outro lado, as escolas que estão querendo voltar são aquelas, muito aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, são muito mais as particulares, e dependem do pagamento para funcionar. As escolas públicas, não vamos voltar, vamos fazer, no fim do ano a gente faz uma revisão, como é o correto. Mas quem ganha dinheiro com o ensino está querendo voltar mesmo antes de poder. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu quero reforçar, viu, Gabriel? Sou totalmente contrário ao retorno de aula presencial enquanto a gente estiver nesse estágio elevado da pandemia. Inclusive nas escolas particulares, né? É verdade que você pode ter uma ou outra realidade que consiga mostrar que tem condições de infraestrutura, o transporte dos seus professores, né? Faça uma grande transformação nesse sentido. Mas sou totalmente contrário, inclusive, a obrigarem os pais a ter que levar suas crianças por conta, expor a esse risco, né? E acho que uma parte desses empresários da educação que estão com isso na cabeça, eles não têm noção do risco que eles podem correr, né? Porque, gente, piolho, quando tem piolho dentro de escola, é uma confusão, já é uma confusão, um acusa o outro. Foi a filha de tal, foi a filha de não sei o quê, imagina, né?
alguém morrer de Covid-19, porque as crianças morrem, lógico que é menos arriscado, o risco é menor, mas morre, gente. Tem mais de 300 mortes de crianças no nosso país já. Né? Ou quando algum professor se infectar, um trabalhador de educação se infectar, um familiar se infectar, né? O que isso vai significar? Então, eu acho que tem que ser um debate sério. As recomendações, inclusive, Gabriel, da Organização Mundial de Saúde e da Unesco, recomendo explicitamente que esse debate aconteça com diagnósticos escola por escola, então tem que discutir a realidade local. No caso da escola pública, tem que discutir a realidade da comunidade, a situação da comunidade, trazer a unidade básica de saúde juntos, os equipamentos de assistência social juntos, né? Então, um debate fundamental e com o envolvimento obrigatoriamente dos pais, da família, da comunidade. São orientações gerais, tanto do OMS quanto da Unesco, né? Então, eu acho que, infelizmente, a grande maioria desses empresários estão, mais uma vez, olhando só o lucro imediato, não percebem no que podem colocar de algo muito sério, muito arriscado para os seus trabalhadores, para as crianças e para as famílias. O outro tema que você falou, que é o sistema da alimentação escolar, né, que é fundamental, assim, é um componente muito decisivo da segurança alimentar. Aliás, o Congresso Nacional está funcionando todo de forma remota, né? Eu tenho ido presencialmente, porque tenho menos de 50 anos, tenho 48 anos, faço parte da Comissão de Enfrentamento à Covid-19, então a gente tem feito um rodízio dos parlamentares que não estão na situação de risco, mas a primeira votação remota do Congresso, quando a gente instalou essa forma de funcionamento quando começou a Covid-19, foi exatamente um projeto de lei onde nós autorizávamos as prefeituras e os governos estaduais a usarem o recurso da alimentação escolar para levar comida na casa das crianças, porque o recurso da alimentação escolar, que vem do governo federal, é para garantir a alimentação dentro de casa, para que, fora de uma pandemia como essa, o prefeito não use esse recurso para fazer cesta básica, qualquer outra coisa, para garantir a alimentação dentro do espaço escolar. A gente autorizou que esse recurso fosse utilizado para garantir o atendimento às crianças, porque esse tema da segurança alimentar é fundamental. Devia estar, várias cidades estão garantindo. Quero citar o exemplo aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Araraquara, que é uma prefeitura do PT, o prefeito Edinho, inclusive é reconhecida até pelos tucanos como a melhor resposta à pandemia no estado de São Paulo. Desde o começo garantiu alimentação escolar para todas as crianças da sua rede, né? Não teve papo. Várias outras cidades também fizeram isso, né? E eu acho, Gabriel, assim, que as escolas, eu sou contra a retomada das aulas presenciais, mas a estrutura da escola tem que participar junto com os outros equipamentos sociais, alguns equipamentos culturais que existem. Nesse sentido, os espaços das igrejas poderiam ser utilizados também nas comunidades mais vulneráveis para ser estrutura de acolhimento, né? Eu sou contra a retomada das aulas, mas a gente tem essa situação de vulnerabilidade, você tem a situação de crianças que estão sendo vítimas de violência, então os conselhos tutelares têm apontado isso. Você criar atividades, aí não é educação sozinha, é educação também, mas é assistência social, a saúde, aquilo que tem de equipamentos culturais nas comunidades, para ser um espaço de acolhimento, de proteção às crianças e às famílias mais vulneráveis nesse momento. Alexandre, eu sei que seu tempo é curto, né? Mas vamos lá. Pois é. Eu tenho mais duas perguntas. A Renata Abdala diz o seguinte: você enxerga a correlação entre o descaso com a pandemia e o ajuste de contas da Previdência? Sim, né? Faz parte de uma mesma lógica, né? Tem uma lógica que é a lógica do Estado mínimo, da ausência de direitos, né? Do corte de investimentos, né? Inclusive, muita gente acredita, eu imagino que também sejam os fatores, por exemplo, você pega os recursos que a gente liberou para o Ministério da Saúde, eles não executaram metade do recurso. Uma parte da não execução é por conta dessa ocupação militar, trocas de ministro, paralisação das atividades, né, descompromisso de ajudar estados e municípios, uma postura política de tentar se dizer que não é com eles, né, não é com o governo federal, é tudo problema dos governadores estaduais e municipais. Mas também muita gente acredita que isso também é para reforçar um certo discurso
não precisa executar tudo, não precisa botar tanto dinheiro mais na saúde. Então, reforçando esse discurso do desmonte da Seguridade Social, da mudança na Previdência que eles fizeram, né, da destruição da Previdência, que faz parte do mesmo discurso da ideia de que o Estado não tem garantir direitos, você tem que enxugar cada vez mais o Estado, os investimentos públicos, para sobrar dinheiro para pagar exatamente as dívidas financeiras, né, alimentar a ciranda financeira, aí, o capitalismo não produtivo, como estava dizendo a Ana Paula, né, que é a hegemonia financeira hoje. Né? E esse embate nós vamos ter que enfrentá-lo agora. A gente teve que enfrentar para o Fundeb, o governo não queria botar mais dinheiro na educação para o Fundeb, exatamente para tentar manter o seu discurso do congelamento dos investimentos na área da educação, com a EC 95, e agora nós vamos ter que enfrentá-lo na área da saúde. Esse embate vai acontecer nas próximas semanas, meses, aí na discussão do orçamento para o ano que vem. A gente vai fazer uma grande mobilização, né? Eu acho que esse debate sobre qual que vai ser o orçamento da saúde, revogação da emenda constitucional 95 e um debate sobre vacina para todos, o direito ao acesso à vacina, são duas campanhas públicas muito importantes que nós vamos fazer nesse momento, e vai ser um enfrentamento nas próximas semanas. A Letícia Salorenzo, que é jornalista, a estabilização da pandemia é mito ou verdade? É uma estabilização com mais de um Maracanã cheio de cadáveres, né? Então, se as pessoas que consideram normal cair 5 Boeings por dia no Brasil, e morrerem 5 Boeings por dia, vão dizer, não, estabilizou, só morre 5 Boeings por dia, né? Eu sou daqueles, e eu acho que a gente é daqueles que acham que isso é um absurdo, é uma anormalidade. Então, eu tenho uma preocupação de que o novo normal para algumas pessoas seja considerar normal morrer mais de 1.000 pessoas por dia por Covid-19, né? Cair 5 Boeings por dia no país, aqui no estado de São Paulo é 1 Boeing por dia. O Brasil, quero repetir, o Brasil é o único país do mundo que completou 6 semanas seguidas com mais de 1.000 mortes por dia. Estamos entrando na 7ª semana seguida, aí, se a próxima semana confirmar, né, se essa semana confirmar, vai ser a 7ª com mais de 1.000 mortes por dia, né? Então, o Brasil não vive uma situação de estabilização, quer dizer, vive uma estabilização com um patamar muito elevado de mortes, de casos. A semana passada, né, foi a pior semana desde o começo da pandemia, foram mais de 300 mil novos casos na semana, mais de 7.600 mortes na semana, né? Então, uma situação muito grave. Está acontecendo uma coisa, Letícia, que a gente vai ter que compreender, e os estudos estão tentando ajudar a compreender, que é o fato, por exemplo, de algumas cidades que tiveram colapso do sistema de saúde, como Manaus. Né? Manaus foi a primeira que teve um colapso muito grave, mesmo com a reabertura das atividades, não voltou a ter novo crescimento importante de mortes em Manaus. É possível que a estabilidade numa determinada comunidade seja atingida, numa cidade, por exemplo, seja atingida não com 70% da população infectada, mas com 40% ou 50% da população infectada, dependendo da característica de quem circula mais nessa cidade. É possível isso, né? Eu acredito que isso possa estar acontecendo com a cidade de Manaus. Os estudos estão tentando identificar isso. A gente está assistindo isso, por exemplo, em Fortaleza. Fortaleza chegou a ter 150 pessoas esperando leite de UTI, passou um período mais crítico, não voltou a crescer em Fortaleza, mas está crescendo muito no interior do Ceará, né? Continua crescendo muito no interior dos estados, está avançando muito para a região sul do país e a região centro-sul, Mato Grosso do Sul. Então, quando você pega essas regiões todas, faz com que no Brasil, mantenha um patamar muito elevado de casos e de mortes, né? Sobretudo de mortes. Como a gente faz pouco teste, a gente acaba não sabendo, só vê o desfecho final, que é a morte, né? Então, é uma estabilização, uma estabilidade com 5 Boeings por dia caindo, né? Quer dizer, é uma situação absolutamente trágica, uma tragédia humana muito grave. Nós, mulheres juristas, a gente tem um grupo internacional e a pergunta é o seguinte: é genocídio ou não é genocídio? Eu
acho que é genocídio. Aí tem umas que dizem o seguinte: mas a característica genocida, ela tem que ser contra uma etnia, mas todas as etnias estão sendo mortas. Então, a característica é genocida ou não é do governo Bolsonaro? Na minha opinião, o genocídio. Outro dia teve um debate na Câmara sobre isso, então eu fui até buscar a definição do genocídio. Né? O genocídio é um ato deliberado de extermínio total ou parcial contra uma comunidade étnica, religiosa ou uma nacionalidade. Né? Os crimes contra a humanidade é uma caracterização de uma política de Estado em relação a isso. Né? Na minha opinião, e eu tenho discutido muito isso, quero convidar aí as colegas, mulheres do mundo jurídico que você está citando aí, Ana Paula. Eu fiz um debate que foi muito bom com o Márcio Sotelo sobre isso, que ele escreveu um artigo na CUT sobre isso, né, remontando essa história do Pinochet, da pena Pinochet. Logo depois, nesse último fim de semana, teve um conjunto de entidades da área da saúde, o Sindisaúde aqui de São Paulo, entre eles, que fez uma denúncia no Tribunal Internacional de Haia. E essa conversa nós vamos reproduzir amanhã às 19 horas lá no perfil Padilhando, @Padilhando no YouTube. A postura, na minha opinião, tem alguns atos do Estado brasileiro que são atos absolutamente genocidas, né? Por exemplo, a decisão, a gente pega as atas do Comitê de Operação Emergencial da Covid-19, né, que é coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, em todos os ministérios. As atas mostram, por exemplo, a atitude do governo para comprar insumos da Índia, pagando 6 vezes maior o valor, para produzir cloroquina. E a decisão do governo de não fazer isso para aumentar a produção, a aquisição de anestésicos, por exemplo, quando ele estava informado sobre isso, a decisão é no mesmo momento, é impressionante. Os dois problemas chegam na mesa lá do comitê, né? O Ministério da Saúde leva o problema dos anestésicos, o Ministério da Saúde Anvisa leva, olha, estamos com um problema, está desabastecendo anestésicos, os estados não estão tendo, tem gente que está entubado na UTI, não tem anestésico para manter a intubação. A gente precisa organizar essa compra internacional. A decisão do governo foi: não organiza a compra internacional. Não é problema nosso, vê com a OPA se ela pode fazer, joga isso para os estados e municípios. Tem até um informe na ata assim: não torna isso público, né? E está há mais de 2 meses o negócio não resolvido. Na mesma época, a Casa Civil, aí não é o Ministério da Saúde, outros órgãos que não são o Ministério da Saúde, falam assim: nós precisamos resolver um problema aqui, que é comprar os insumos internacionais para aumentar a produção da cloroquina. Então, uma decisão como essa, né, de ministros de Estado, para mim, caracteriza muito claramente o envolvimento do governo com a política que não preza a vida, a defesa da vida da nossa população, como prioritária. Os 2 vetos que Bolsonaro fez, aí tem uma participação direta do presidente. Quando o Bolsonaro veta o projeto de lei que busca proteger os povos indígenas brasileiros, ele faz um veto a esse projeto de lei, ele veta 16 artigos, é uma atitude do presidente, vetando, por exemplo, a obrigação de garantir água potável, de garantir medicamentos, transporte, né? A negação do governo de retirar os garimpeiros da terra Yanomami, aí é contra uma etnia específica, né? Uma postura contra uma etnia específica, já era para ter feito uma operação para retirá-los de lá. E o veto do Bolsonaro contra o uso obrigatório de máscaras também, né? Que ele veta o uso obrigatório de máscaras em locais de concentração e veta também uma obrigação do poder público em fornecer máscaras para as pessoas. Então, na minha opinião, tem atos deliberados contra uma etnia, contra uma nacionalidade ou contra uma comunidade religiosa, cada vez mais, além das falas de estímulo, além das posturas do Bolsonaro, né, além das suas atitudes, na minha opinião, cada vez mais tem atos que vão caracterizando essa postura genocida em relação a comunidades indígenas, e isso vai levar ao extermínio de algumas dessas comunidades, né, e de um crime contra a humanidade, contra a população brasileira como um todo, né? Eu sei que esse é um debate, queria convidar aí vocês a acompanhar, assistirem
essa live que a gente fez com o Márcio Sotelo, nós vamos reproduzir amanhã, domingo, a partir das 19 horas, pelo nosso canal do YouTube lá, o @padilhando. E também quero convidar, viu, Ana Paula, talvez a gente fazer um outro debate com essas companheiras, porque eu acho que é importante a gente ouvir opiniões diversas sobre isso, olhares diferentes sobre essa caracterização da postura de Bolsonaro. Quero relembrar aqui, quando nós fizemos essa denúncia internacional, eu, o ministro Humberto Costa, o ministro Arthur Quioro, 3 ex-ministros da Saúde, ela foi protocolada no dia que teve a troca do Ministério da Saúde, a primeira troca do Ministério da Saúde. Logo depois, uma semana depois, saiu um relator de direitos humanos da ONU, acolhendo várias outras denúncias também. Naquele momento já caracterizava Bolsonaro como responsável pelo risco de crescimento de mortes no nosso país por conta dos vários desmontes do Sistema Único de Saúde. Então, acho que tem um bom debate e acho que a gente precisa reforçar, sim, essa denúncia internacional. E aí, quando você precisar, a gente tem juristas da América Latina e Caribe, Europa, África, Ásia, aí estão à disposição. E a Rede Liberdade se sente muito orgulhosa da sua presença aqui, e a gente agradece muito esse tempo que passou com a gente. Desculpa ter demorado mais do que o necessário. Assim, necessário não, o debate poderia ser maior, mas, assim, eu sei que o compromisso que você tem agora é importante também. Muito obrigada. A Rede Liberdade vai agradecer. Eu que agradeço, viu, Ana Paula, Gabriel, a todos e todas que acompanharam, né? E vamos continuar se falando. A gente sempre faz muita coisa também nas nossas redes, no perfil @padilhando, o pessoal vai lá, encontra no Facebook, no YouTube, em todas as redes aí, para a gente continuar esse debate, que tem muita discussão para a gente fazer e enfrentamento nessa que é a maior tragédia humana que o Brasil vive. Então tá bom. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Gabriel. Tchau. Tchau, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.